Olá, meus amigos, abençoe-nos Jesus as oportunidades que a vida nos oferece para que, submetendo a Ele, nosso divino amigo, tenhamos êxito e bom proveito. Elevemos o nosso pensamento em prece ao divino amigo, rogando nos abençoe nessa hora, para que, fortalecidos, consigamos caminhar com maior segurança, vencendo os nossos medos, os nossos temores, as nossas dúvidas, com o conhecimento da verdade e a aplicação da mesma na caminhada. Guarda-nos, Senhor, que tenhamos sempre um bom direcionamento, respaldado na consciência reta, no coração que ama, compreendendo as leis divinas que regem as nossas vidas. Ilumina a cada um de nós, envolvendo-nos em Tua paz, para que estejamos seguros de nossas escolhas, das nossas decisões, para que consigamos cumprir com o nosso planejamento reencarnatório. Guarda todos nós, envolve-nos sempre, Senhor, assim seja. Muito obrigado. Meus amigos, capítulo 14 do livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, que se nos separa uma passagem do apóstolo Paulo, primeira carta a Timóteo 4,15. Medita estas coisas, ocupa-te nelas para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Comentários do benfeitor. Geralmente, o primeiro impulso dos que ingressam na fé constitui a preocupação de transformar compulsoriamente os outros. Semelhante propósito, às vezes, raia pela imprudência, pela obsessão. O novo crente flagela quantos lhe ouvem os argumentos calorosos, asrorragando costumes, condenando ideias alheias e violentando situações, esquecido de que a experiência da alma é laboriosa e longa, e de que há muitas esferas de serviço na casa de nosso Pai. Aceitar a boa doutrina, decorar-lhe as fórmulas verbais e estender-lhe os preceitos são tarefas importantes, mas aproveitá-la é essencial. Muitos companheiros apregoam ensinamentos valiosos, todavia, no fundo, estão sempre inclinados a rudes conflitos, em face da menor alfinetada no caminho da crença. Não toleram pequeninos aborrecimentos domésticos e mantêm verdadeiro jogo de máscara em todas as posições. A palavra de Paulo, no entanto, é muito clara. A questão fundamental é de aproveitamento. Indubitável que a cultura doutrinária representa a conquista imprescindível ao seguro ministério do bem. Contudo, é imperioso reconhecer que se o coração do crente ambiciona a santificação de si mesmo, a caminho das zonas superiores da vida, é indispensável se ocupe nas coisas sagradas do espírito, não por vaidade, mas para que o seu justo aproveitamento seja manifesto a todos. Meus amigos, ponderando nessas orientações de Emmanuel sobre a passagem de Paulo, qual tem sido o nosso aproveitamento de todas as coisas, como diz o texto, que nos pede para meditar nessas coisas, de todas as coisas que já conhecemos do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita, que tanto nos clareia a vista e a caminhada. O Evangelho que nos pede o perdoar, que nos pede a simplicidade de coração, a pureza de coração, a humildade, que nos convida à bondade, ao bem, que nos traz reflexões sobre a indulgência, que nos incita à compreensão do ponto de vista alheio a ponto de oferecer a outra face, a face do bem, de entregar a capa quando nos pedem a túnica, e vice-versa, se for o caso,
Como está o nosso aproveitamento? Mais importante em relação ao aproveitamento, que Paulo fala que tem que ser manifesto a todos, é aquele convite para fazermos o nosso melhor hoje em todos os setores da nossa caminhada. Sejamos melhores homens e mulheres de bem na nossa família, por exemplo. E fazendo um paralelo ao capítulo Sede Perfeitos de O Evangelho segundo o Espiritismo, e o convite também do Sede Perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito, no amai os vossos inimigos, como será importante aproveitar tudo o que estamos conhecendo para sermos perfeitos dentro da nossa possibilidade hoje, como esposo, como esposa, como filhos, como pais, como irmãos, como parentes, como trabalhadores, como membro da sociedade. Como será relevante termos uma aplicação realmente prática de tudo isso, não simplesmente de memória, que é onde muitas vezes temos falhado ao longo do tempo. Puramente fórmulas verbais, mas o aproveitamento é muito pouco, porque transforma a passos muito lentos a nossa intimidade. E são construções importantes que temos que fazer dentro do tempo e espaço que nos é oferecido na vida. Sairmos do campo teórico. Campo esse que muitas vezes pretendemos transformar o outro ao invés de nós mesmos. É o que nos diz Emmanuel em sua reflexão, quando conhecemos o Evangelho de Jesus, queremos que os outros se modifiquem. Conhecendo também esse mesmo Evangelho, ora, se muitas vezes nós não estamos nos transformando, queremos que o outro, que no nosso modo de ver é mais fácil que o outro se converta, se modifique do que nós mesmos, as ações alheias não estão em nosso poder. Mas nós poderemos submeter as nossas ações a esses ideais enobrecedores e superiores da vida e da alma. Se não podemos transformar o outro, e não o poderemos, podemos transformar a nós mesmos, modificar a nós mesmos, reorganizar os nossos passos, ter um pensamento firme que de sim e não. Que consigamos assumir esse pensamento forte, que sejamos senhores do nosso pensar. Leon Denis já dizia: a disciplina do pensamento e a reforma do caráter. E os espíritos superiores conseguem repelir com energia um pensamento malsão. Então qualquer pensamento desorganizado que nos chegue, contrário à proposta de Jesus, que consigamos repeli-lo, a fim de, em nós, termos a pacificação necessária para caminhar com os pés no chão e a cabeça nas alturas. E assim vamos ter um maior aproveitamento dentro da sinceridade que precisamos ter diante de tudo aquilo que conhecemos, que sabemos, que almejamos. Então, como está o nosso aproveitamento em termos da lição? Sem sombra de dúvidas, conhecer as propostas de vida é importante para abrir-nos a mente, mas praticá-las será fundamental para a nossa transformação e conversão ao bem. E assim, meus amigos, rogamos a Jesus que possa nos envolver e fortalecer a todos, iluminando todo o nosso ser, todo o nosso lar, os nossos entes queridos, fluidificar a nossa água, iluminar os enfermos que conhecemos, iluminar os idosos nos asilos, as crianças nas creches, aqueles que estão com pensamentos desorganizados em torno do suicídio, do aborto, do crime, que possam ter esperança e luz, que o nosso lar esteja voltado para isso, para o bem, e todo o nosso país também direcionado para a boa nova, renovadora, trazida
pelo Mestre. Muito obrigado, Senhor. Guarda-nos e se conosco hoje e sempre. Assim seja.